programa Corpo e Mente está de volta, hoje falando sobre relacionamentos amorosos, mais especificamente quando chega o ponto de fazer uma terapia de casal. A Caroline Gregório está tirando todas as nossas dúvidas, ela é psicóloga. Então, Carol, a gente falou da terapia de casal no primeiro bloco e normalmente é mais procurado pela mulher, né? Com certeza. A mulher ela tem mais aderência geralmente a qualquer tratamento, né? A mulher realmente valoriza o sentimento, as emoções. Então nós vivemos numa cultura onde a emoção para homem é feio, né? Então o homem não pode chorar, o homem não pode, enfim, permitir sentir aquele sentimento, né? Aquela emoção. Então ele tem que abafar, ele não pode dar valor para essas coisas, porque senão ele é taxado de menos homem, de menos macho, né? Essa coisa toda. Então a mulher se sente na liberdade, então, de procurar e depois até convencer o parceiro que muitas vezes nem sabe dessa primeira busca, né? Pois é, como convencer o marido? Porque normalmente, como tu falou, o homem é mais fechado, né? Como convencer esse marido? Então, geralmente, Fran, a forma mais, que eu percebo assim, a forma que mais acontece com mais frequência é quando a criança começa a somatizar. O filho do casal começa a ter sintomas, né? Então, essa criança começa, de repente, a ter vários problemas e aí vão no médico e o médico diz, olha, essa criança não tem nada, né? O que ela tem é emocional. Né? Então ela começa a ter crise de pânico, pode ter questão de bronquite, pneumonia, problemas respiratórios, né? Inclusive existe estudos da psicossomática, né? Que nos apontam que tem doenças com fundos emocionais, como por exemplo essas que eu citei, né? Renite, várias questões assim de crianças. E aí, quando os pais vão ao médico e o médico diz essa criança não tem nada, então a mãe vem para terapia com a criança. E geralmente terapia de criança a gente tem já um indício de que a criança está sendo como uma esponja do ambiente, né? A criança ela não tem nada por si só, então ela é como se ela percebesse, fosse uma antena, né? Que estivesse ali captando todos os sinais do ambiente. Então acaba que ela começa a ter problemas de saúde. E aí quando a gente diz isso para os pais, né? Quando a gente comunica aos pais, olha, como é que está o casamento de vocês? Como é que é o clima na casa? Né? Essa criança, como é que é o dia dela? Então a gente começa a perceber que a criança trouxe os pais, né? Acabou ficando doente e os pais a trouxeram e aí o casal entra É como você falou, aquela questão da esponja realmente. Aquele ambiente pesado influencia também no psicológico da criança. Com certeza. Aquela ideia de que ela está no quarto, ela não está escutando, né? Mas na verdade ela está escutando e pode influenciar com certeza na vida dela e até futuramente, né? Pode e vai, com certeza. Inclusive, o que eu trabalho muito com os casais que têm filhos, inclusive no modelo de casamento que o seu filho está aprendendo com você. Né? Porque o primeiro modelo que um filho observa, sobretudo na vida, são os pais. Então, é na família que essa criança vai aprender qual é a postura da esposa, qual é a postura do marido, né? Como o marido se dirige à esposa e vice-versa, como os dois enfrentam as questões financeiras, como os dois enfrentam as questões de intimidade, a questão sexual, né? Então, é ali que a criança vai conceber esses primeiros registros sobre o que é um casamento e sobre tudo na vida. E sobretudo nos primeiros anos de idade, que realmente ela está formando a personalidade dela. Exatamente. Mas e aí se o modelo dela é comprometido? Né? Então, provavelmente, quando você encontra, por exemplo, um marido agressivo, esse modelo ele encontrou primeiro na casa dele. Né? Provavelmente o pai dele fazia da mesma forma como a mãe dele. Como em contrapartida, os maridos carinhosos, quando você observa na família dele, os pais são carinhosos uns com os outros, né? Então, são modelos que a gente acaba repetindo, né? A gente tem essa bagagem familiar, que é inegável. É claro que na terapia a gente consegue reverter, porque aí a pessoa entra em contato com essas questões
e ela tem consciência, ela se percebe repetindo esse modelo inapropriado e então a gente consegue trabalhar novos modelos de comportamento, né? E necessariamente o casal precisa estar na terapia ou pode só o homem e só a mulher? É interessante que estejam os dois, mas em alguns momentos, Fran, a gente acaba fazendo uma terapia individual. Por quê? Porque tem questões que são realmente muito peculiares da vivência anterior daquele cônjuge, né? Então, uma experiência traumática de um relacionamento anterior, casamento dos pais frustrado, né? Enfim, traumas de infância. E aí não é coerente a gente trabalhar junto com o outro cônjuge, porque é algo muito pessoal. Então pode acontecer dentro da terapia de casal que em algum momento a gente possa fazer sim alguma sessão individual. E tem algum tempo, algum período, ou varia de casal para casal, de situação para situação? Depende muito de casal para casal e de situação para situação. Contudo, o que nós temos visto é que o resultado, Fran, é impressionante. As pessoas aprendem a manejar melhor as suas emoções, elas aprendem a se conhecerem, elas aprendem a se comunicar, elas aprendem tantas coisas, né? E elas conseguem se olhar. Porque embora seja uma terapia de casal, o terapeuta ele nunca vai fazer aliança nem com um nem com o outro. Então, a nossa função é não ser partidarista, né? Não tem partido. O meu partido no momento é o casamento. Então, ora você aponta algo da mulher, ora você aponta algo do homem, né? Para que juntos os dois possam melhorar. Eu tenho falado muito sobre a questão de que o casamento ele é uma ferramenta muito importante. Eu até costumo dizer que é a mais importante na vida para que as pessoas amadureçam. Porque enquanto você é solteiro ou enquanto você está em família, né? A sua família já sabe que você é assim, ela te suporta, né? A sua mãe até te cobra, o seu pai te cobra, mas família, né? Vão me amar, vão me suportar para sempre. Mas no casamento, você é desafiado a se tornar uma pessoa melhor. Então, se a pessoa souber pegar o casamento como essa ferramenta que vai desenvolver ele pessoalmente como ser humano, certamente ele vai entrar no casamento de uma forma e durante o casamento ele vai se perceber muito mais maduro. E na terapia são trabalhados situações do passado, do presente ou do futuro? Como então, depende de cada casal, né? Porque tem casais que a demanda a gente percebe que ela está mais relacionada ao passado. Questões de traição, questões de abuso na infância, questões relacionadas à expectativa dos dois quando se casaram. Na verdade, geralmente é um mix, né, que a gente faz, conforme a necessidade. Tem casais que estão muito presos no presente, né, e outros que são ansiosos já estão muito presentes no futuro, né? Então aí vai depender do que realmente eles vão trazer. Eu tenho trabalhado também, algo que eu tenho achado muito interessante, o Daniel Goleman, ele escreveu um livro chamado Inteligência Emocional. Então, ele trabalha ali naquele livro a questão do QI e do QE. O QI é aquela inteligência que a gente já conhece, né? Que é feito os testes para a gente saber o quociente da inteligência e tudo mais. E o QE é a inteligência emocional. E eu percebo que essa, Fran, a gente não aprende na escola, a gente não aprende. Em lugar nenhum tem uma escola que te ensine a ser inteligente emocionalmente, né? Algumas famílias proporcionam isso de forma efetiva, mas geralmente a pessoa vem com déficit de inteligência emocional. Então, por exemplo, ela não sabe se dominar as emoções, ela não tem autocontrole, né? Ali naquela cena que você mostrou ali do filme, a gente já percebe que o marido a inteligência dele ali no momento já estava zero, né? Porque o que eu tenho dito, né? Um problema matemático, por exemplo, né? Então, uma conta, se você olhar para ela e gritar, ela vai se resolver? Não, né? Se você olhar para ela e ficar mudo, emburrado, né? Cruzar o braço e ficar emburrado, que geralmente alguns casais também têm essa prática. Vai resolver? Também não. Então, quando eu tenho um problema matemático na minha frente, eu preciso usar o meu QI. Então, eu vou perceber quais são as operações matemáticas necessárias para serem aplicadas e resolver aquele problema. E assim, a pior coisa é falar algo no momento de raiva, né?
Existem Exatamente. frases realmente que não devem ser ditas no momento da briga de um casal. A gente chegou a separar, vamos dar uma olhadinha na primeira frase. Vamos terminar. Vixe, é a mais dita, né? Igual ela falou ali, ai não, a gente precisa separar. Ameaçar é uma boa? Então, quem ameaça corre o risco de ser acolhido, né? A ameaça pode ser acolhida, e aí? Era realmente o que a pessoa queria? Então, mais uma vez, eu ressalto a questão da inteligência emocional. É isso mesmo que eu quero? Ou eu perdi o controle e usei isso para atingir o meu cônjuge, né? O meu parceiro? Entendi. Vamos então para a segunda frase. Não é a primeira vez. Ixi, aproveitar a discussão para jogar na cara que outras vezes aconteceu isso. Exatamente. Mais uma vez, a inteligência emocional. Eu devo falar sobre problemas quando eu já estou exaltado, ou eu devo esperar a fúria passar e depois sentar como pessoas coerentes e falarmos sobre aquilo de forma coerente, né? Porque o que acontece? Quando você se exalta, a gente já tem um bloqueio natural, né, do outro se exaltando. Então a gente já se bloqueia. A partir daquele bloqueio, tudo que você disser será usado contra você no casamento. Então a pessoa não está recebendo o que você está dizendo, ela está bloqueada. Então não é o melhor momento para se falar de problemas. Então tá, vamos para mais uma frase. Eu nunca faço isso. Se comparar com o outro, essa situação de ficar se comparando, eu não faço isso, só você que faz. Essa questão de comparar é problemático também, né? É problemático. Cada um tem a sua dificuldade, né? Ninguém pode entrar num casamento dizendo que é perfeito e que vai sair dele perfeito, porque não vai. Então, a gente precisa servir de suporte, né? O cônjuge, ele serve um de suporte para o outro, por isso que são dois, né? Porque se fosse para permanecer igual, então que ficasse sozinho. Já que entrou em um projeto a dois, permita-se ser lapidado e ajude o seu parceiro a ser lapidado. Não com ofensa, mas realmente com uma comunicação adequada, né? Então, ao invés de eu dizer, você é insuportável, você desarruma toda a casa, eu não aguento mais, eu vou sair daqui. Então, vamos lá. Amor, o que acontece, que várias vezes eu já te pedi, né, para você não jogar meia aqui, o que acontece que eu percebo que você joga de novo? Então, realmente fazer com que a pessoa reflita sobre aquilo. Ou então tem uma outra frase aqui, que é a questão do você deveria ser mais carinhoso. Na verdade, uma frase desse tipo poderia ser muito bem colocada como sinto falta do seu carinho, alguma coisa nesse sentido. Tem que realmente levar mais para o lado positivo, uma frase mais afirmativa realmente, né? E dando alternativas, né? Porque a pessoa ela não é obrigada a saber, ela não tem bola de cristal para saber tudo que você deseja dela e o que você espera. E as pessoas dizem assim, mas eu já disse isso para ele milhões de vezes, eu já disse isso para ela milhões de vezes. Mas quando disse, já disse no momento da raiva. Então não foi acolhido aquilo que foi dito, porque já houve o bloqueio. Então tem que haver realmente uma pausa, naquele momento que está sem raiva, que não há uma briga existente de fato, uma situação de fato que ocorre a briga, e realmente parar e vamos conversar. Como é que está a nossa relação? Isso não só quando está já no ápice da separação, pode ser também antes. Tem que ter esse diálogo, essa conversa. Vamos conversar, amor, vamos ver o que tem, o que não tem, o que a gente pode mudar para poder melhorar o nosso relacionamento. Então, existem realmente várias saídas, a gente podia ficar a noite toda aqui só conversando das saídas. Mas, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Carol, muito obrigada pela tua presença. Espero que a gente tenha esclarecido a questão da terapia de casal. Se você quiser realçar mais algum ponto que você acha importante a gente falar nesse quesito? Então, Fran, eu sou uma pessoa que eu acredito piamente no casamento. Eu acho que é uma ferramenta, assim, espetacular para o desenvolvimento pessoal, para a composição saudável da sociedade, onde você cria filhos num ambiente saudável, seguro, né? A gente vê crianças tão inseguras hoje porque tem pais que, infelizmente, estão inseguros e se degladiando. Então, eu convido você a ter um casamento saudável, né? Eu tenho consultório aqui em Itajaí, atendo casais, amo esse trabalho. Acho que é um trabalho inspirador para todos, tanto para mim quanto para eles. Em algumas sessões eu até choro, aí as pessoas dizem, mas a terapeuta está chorando. Eu falo, gente, mas é que eu não aguento, é muita emoção, é muito lindo
ver reconciliação, ver eles saindo dali transformados, apaixonados novamente. Porque se está à procura realmente da terapia é porque é amor, tem como realmente voltar a ter aquele relacionamento, aquele início de namoro, voltar a se apaixonar. Carol, não desista do seu casamento, viu? Não, viu? Não desista. Tem que investir realmente no casamento e realmente ver se é realmente o fato de procurar a terapia de casal. Muitas vezes e é necessário sempre o diálogo, não se esqueça. Exatamente. A gente se vê novamente no próximo domingo às 8 horas da noite. Até lá!